Olá, turma, bom dia. Semana passada falamos sobre lutas, foi o nosso tema da nossa aula passada. A nossa aula de hoje vamos falar sobre esporte e aventura na natureza e também no meio urbano. Esporte e aventura são bem interessantes e gratificantes. Esporte e aventura podem ser ainda mais fabulosos e interessantes do que os esportes tradicionais, principalmente por ser de natureza de risco e por ser ainda mais desafiador, ao praticante. De acordo com alguns sites especialistas, os esportes de aventura são definidos como aqueles que envolvem um nível muito maior de risco físico, que pode estar relacionado à velocidade, à altura e entre outros elementos. Então, todos os esportes de aventura eles são relacionados a esses tipos de risco, que é a velocidade, a altura, são de natureza de risco, então são definidos como esporte de aventura. É justamente por causa desse risco que os esportes de aventura são bem mais emocionantes que os esportes comuns, como basquete, corrida, entre outros. Além disso, eles exigem mais do corpo e do emocional do indivíduo. Então, o praticante que vai fazer algum esporte de aventura, ele tem que estar bem preparado para fazer aquele tipo de modalidade que ele escolheu fazer. Ou paraquedismo, ou slackline, ou skate, ou a tirolesa. Ele tem que estar bem preparado, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, esportes de risco, diferente dos esportes tradicionais, Muitas vezes esse esporte envolve situações extremas em termos físicos ou emocionais. Essa modalidade de esporte fortalece a produção de certos tipos de hormônios, como serotonina e a endorfina. Esses dois hormônios eles podem ser classificados como hormônio do prazer ou a adrenalina mesmo em si. Eles são ativados quando há alto risco, ou também quando você tem uma sensação de extremo alívio ou de adrenalina mesmo. Então eles são ativados quando você faz esse tipo de esporte. Que quanto mais você faz esse esporte, mais você quer fazer, mais você quer ter risco, mais você quer se desafiar. Então os esportes de aventura, eles ativam esses dois hormônios do nosso corpo, que é a serotonina e a endorfina, que são o hormônio da adrenalina, o hormônio do prazer. Não é qualquer pessoa, em certo sentido, que pode praticar um esporte de aventura. Devido ao alto grau de exigência física e mental, chama-se um elevado grau de preparo a fim de que possa dar conta de toda a atividade. Então, não é qualquer um que pode fazer esse tipo de esporte. A pessoa tem que estar bem preparada, tanto fisicamente como emocionalmente, pessoal? Porque o esporte de aventura é de natureza de risco, então a pessoa tem que estar bem preparada para fazer aquele tipo de esporte. Os esportes de aventura devem ser praticados ao ar livre, a céu aberto. Há basicamente duas categorias diferentes de esportes de aventura. Então agora vamos ver um pouquinho dessas duas classificações dos esportes de aventura, pessoal. Beleza? Os esportes de aventura na natureza. Os esportes de aventura na natureza são, como o próprio nome já diz, pessoal, de natureza. Executados em ambientes naturais na natureza e sob influência de intempéries naturais, como sol, chuva e vento. Então, isso são alguns obstáculos aos praticantes de esporte de aventura vão passar, Que é o obstáculo da chuva, o obstáculo do sol, o obstáculo do vento. Então, eles têm que estar bem preparados para poder fazer o esporte e passar por cima desses obstáculos que vão ter na frente, Que não é qualquer obstáculo, é um obstáculo que a natureza coloca para eles. Como vocês estão vendo aqui, tem uma equipe no caiaque, eles estão descendo a cachoeira. Então esse aqui é um esporte de natureza de risco, É um esporte de aventura. Com certeza eles estão bem preparados para fazer esse tipo de esporte. Eles estão bem treinados também. Tem uma pessoa também que está organizando, padronizando o exercício que eles estão fazendo, o esporte que eles estão fazendo. Então eles vão ter na frente aqui as pedras, a própria cachoeira como intempéries, como obstáculo.
mas eles estão, com certeza, estão bem preparados para poder chegar no objetivo dele. Então isso é um esporte de natureza de risco, ou seja, um esporte de aventura. Esportes de aventura também relacionados ao meio urbano. Os esportes radicais urbanos são praticados nos ambientes urbanos ou ainda em lugares fechados. Então aqui, pessoal, é um esporte de aventura relacionado ao meio urbano. Aqui o skatismo, né? Com certeza vocês já viram muitos esportes urbanos, como o skatismo, como o slackline, o parkour também. São esportes que são esportes de aventura, de natureza de risco, e são praticados nos meios urbanos. Aqui um pouquinho da história, pessoal. A partir do século XX, os esportes de aventura foram ganhando um espaço, mas foi principalmente a partir dessa década de 1980 que eles tomaram uma forma mais sólida e crescente e vertiginosa, popularizando-se. Eles são encarados como um verdadeiro contraponto ao mundo do trabalho, sobretudo urbano. Eles são mais do que um lazer, são uma espécie de válvula de escape tão necessária a essa realidade moderna. É aos poucos que os praticantes de cada modalidade se juntam, se organizam, criam toda uma estrutura para a prática esportiva, oficializando a existência do esporte. Então, pessoal, a prática dos esportes de aventura foram criados mesmo pelas pessoas das zonas urbanas, das zonas da natureza, e criaram esse tipo de esporte. Eles faziam, com certeza, os esportes tradicionais, então eles queriam criar um esporte que fosse mais desafiador. E aí eles criaram os esportes de natureza de risco, né? Que são os esportes de aventura. Aqui alguns tipos de esporte, né? Esportes de práticas corporais de aventura: asa delta, arvorismo, paraquedismo, bolonismo, tirolesa, mountain bike, skate, parkour, canoagem, mergulho, escalada, slackline, surf, corrida de orientação e bungee jump. Pessoal, todas essas modalidades que eu passei para vocês são modalidades relacionadas ao esporte de aventura. E aqui eles estão misturados como esporte praticado na natureza e também esporte praticado no meio urbano. Esse asa delta, como você já sabe, é um esporte praticado na natureza. Paraquedismo também na natureza. Esse parkour ele já é na zona urbana. Canoagem na natureza. Slackline também na zona urbana. Então ele está um pouquinho misturado, mas a gente consegue identificar cada modalidade relacionado ao seu meio urbano ou natural. E aqui algumas definições, né, de esportes de aventura. Eles podem ser esportes de aventura, pode ser esporte ecológico, esportes radicais, esportes de ação, esportes californianos, atividades de aventura, esportes extremos, treinamento de experiências, esporte selvagem e esporte ao ar livre. Então isso são outros nomes relacionados aos esportes de aventura. Beleza, pessoal? Também, pessoal, tem uma observação também em relação aos esportes de aventura, que é muito importante a gente saber. Que não se recomenda essa prática para pessoas que possuem algum tipo de problema cardíaco, hipertensão ou problema associado à vertigem, equilíbrios e afins. Toda atividade desse tipo pode e deve ser monitorada por profissionais devidamente capacitados, evitando assim maiores problemas. Então, os esportes de aventura, por eles serem esportes de risco, a pessoa tem que ter um preparo, tem que ser ainda mais bem preparada para poder fazer esse tipo de esporte, porque senão pode acontecer algum problema, somente pessoas que têm problemas cardíacos, hipertensão. A pessoa tem que estar bem preparada ou acompanhado por um profissional para poder fazer aquele tipo de exercício, para fazer aquele tipo de atividade. Então, pessoal, são esportes de aventura que devem ter um preparo, a pessoa tem que estar capacitada, tem que estar bem preparada para fazer aquele tipo de exercício, aquele tipo de atividade relacionada às práticas de aventura. Agora eu vou passar vou passar para vocês agora, pessoal, um vídeo relacionado às práticas de aventura.
que vocês vão ver um vídeo relacionando cada modalidade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o vídeo que eu vou enviar para vocês.